4 dias depois de entrega a proposta do orçamento, hoje foi dia de reunião do Governo com os parceiros sociais. As reações ao documento variaram entre o agrado das centrais sindicais, que ainda assim esperavam mais, sobretudo para os funcionários públicos. E o descontentamento de alguns patrões, que até já ameaçaram bloquear os acordos de concertação social. Foi o caso da Confederação do Comércio, insatisfeita com o novo imposto sobre o património. Às preocupações dos parceiros sociais, o Governo responde que há ainda margem para negociar. Uma reunião da concertação social para falar do Orçamento do Estado com a presença da cúpula do Governo, onde estiveram todos os parceiros sociais, entre eles e do lado dos patrões, António Saraiva, agora em direto aqui na edição da noite. Boa noite. Boa noite, António Saraiva. Já sabemos que depois do encontro de hoje o Ministro Vieira da Silva de facto manifestou abertura para discutir com os parceiros sociais eventuais alterações ao Orçamento do Estado. Já lhe vou perguntar o que do lado dos patrões gostaria de ver alterado nesta proposta do Governo. Antes, duas notícias que foram conhecidas há instantes. Uma sobre uma proposta também do Governo que foi feita hoje aos parceiros, uma redução da TSU para quem contratar jovens e desempregados de longa duração. É uma notícia que está na edição online do Jornal de Notícias e é também uma informação da agência Lusa. Uma redução temporária de 50% na contribuição para a Segurança Social durante 5 e 3 anos, respectivamente, ao abrigo das novas medidas ativas de emprego. Presumo que 5 anos seja em relação aos jovens e 3 em relação aos desempregados de longa duração. Outra é uma notícia de amanhã do Jornal de Negócios e é apenas um título de primeira página que diz, está um pouco mais abaixo nesta primeira página do Jornal de Negócios, que as empresas perdem a isenção de TSU nas novas contratações. Antes de mais, queria que me confirmasse ou não ambas as notícias e, caso seja assim, pergunto-lhe em relação à TSU se o Governo está a dar com uma mão e a tirar com outra. Está efetivamente a tirar com uma mão o que dá com a outra, porque esta questão da TSU é uma questão recorrente nos contratos e nos aumentos salariais, nomeadamente o salário mínimo. É um tema que é recorrente, ora vai, ora vem, à discussão, à agenda, mas esta nova política de contratação, essa proposta do Governo, estamos a apreciá-la, já a criticámos em sede própria, em consultação social, já demos o nosso parecer, mas, enfim, há um tema que está em discussão e que espero que possamos, nessa discussão em diálogo social e construtivo, alterar esta posição, porque estas políticas ativas de emprego, nós se não fomentarmos o emprego, e obviamente não estou a defender que para fomentarmos o emprego tenhamos que receber subsídios, mas há aqui uma política ativa de emprego de trazer o mais rápido possível aqueles que deles estão afastados. Se não houver algum incentivo por parte das empresas que necessitem de contratar, se não houver um estímulo a essa contratação no quadro em que lamentavelmente ainda nos encontramos, por exemplo, os patrões em relação às novas contratações que fazem de irem buscar exatamente os jovens e os desempregados de longa duração. Foi um público-alvo que no governo anterior se focalizou para se minorar esse flagelo do que é o desemprego jovem, que é elevado, continua elevado, tal como o desemprego do modo geral, apesar de ter reduzido, mas todos constatamos que é elevado, e esse público-alvo de jovens e desempregados de longa duração, trazê-los, como disse, o mais rápido possível ao mercado de trabalho, e era um incentivo. Há, eventualmente, outras formas, obviamente que as empresas, desde que necessitem de contratar novos trabalhadores, ou por aumento de encomendas, ou por novos mercados, não deixarão de o fazer, independentemente dos incentivos. Havendo incentivos, isso acelera, digamos assim, a vontade, mas não deixarão de o fazer porque há subsídios ou não há subsídios. Aquilo que legitima o aumento do emprego é, como digo, o aumento da procura, novos mercados, novos produtos. Isso é que legitima o aumento do emprego e isso é o que todos desejamos com o crescimento económico que todos queremos atingir. Falando aí precisamente em crescimento económico e olhando já para as previsões que constam deste Orçamento do Estado, crescimento de apenas 1,5% é o que prevê este documento. Há alguma fórmula para pôr o país a crescer? António Saraiva, não é mesmo possível fazer melhor do que 1,5%? Esse é precisamente o grande problema que o país tem. Nós crescemos anemicamente há muitos anos e quando olhamos para o crescimento deste ano, que estava inicialmente projetado para 1,8 e vamos atingir apenas 1,2, e quando projetamos para 2017 o mesmo que tivemos em 2015, 1,5%, de facto temos que sair deste crescimento anémico, porque se não crescermos pelo menos a 2,5%, não resolvemos o nosso problema. Agora a questão é, falamos todos na necessidade de crescimento económico e como é que se gera esse crescimento económico? Alterando o modelo de desenvolvimento económico do país, porque
O anterior orçamento, aquele que tivemos este ano, 2016, estava focalizado no aumento do consumo interno. Felizmente, este vem corrigir esse modelo de desenvolvimento e, tal como nós sugerimos já o ano passado, vem focalizar no investimento e no aumento das exportações. São dois vetores que nós consideramos importantes, são as variáveis-chave, digamos, da economia, mas para promover o financiamento há um conjunto para promover o investimento, há um conjunto de mecanismos que têm que ser alterados. Desde logo a recapitalização das empresas, o acesso a financiamento, novos modelos de financiamento das empresas e depois as exportações. Nós temos aqui uma batalha de aumentar a nossa cota das exportações e isso faz com novos produtos, com produtos diferenciados, com mais valor acrescentado, com inovação e isso mais uma vez cai no mesmo problema, financiamento. Dar acesso a financiamento, novos mecanismos de financiamento e salvar as empresas que são economicamente viáveis, mas têm dificuldades de reestruturar a dívida que têm hoje. E o mal parado que temos na banca é um problema que temos que resolver e por isso nós apontamos o veículo que queremos criar. Em relação ao financiamento que fala, quando hoje, depois da reunião, disse que era necessário encontrar aqui um amplo consenso que vá além da política salarial. Já agora pergunto-lhe como é que está, nesta altura, o clima de negociação com os sindicatos? É favorável? Nós temos vindo em reuniões bilaterais porque geralmente aquilo que está na comunicação social são reuniões de concertação social, obviamente são aquelas que têm mais, digamos, são mais sexy, perdoa-se uma expressão, mas nós temos mantido diálogo com as centrais sindicais, com a CGTP e com o UGT, em diálogo bilateral para melhorar a contratação coletiva e desbloquear alguns dos seus constrangimentos. Hoje o clima é de diálogo, não é pior hoje do que foi no passado, é um clima de diálogo e de construção de soluções. Olhando em particular para a questão, por exemplo, do aumento do salário mínimo, a Intersindical defendeu hoje uma atualização do salário mínimo para os 600 euros já a partir de 1 de janeiro. Sabemos que a CIP recusa esse valor, mas há condições para chegar lá perto, pelo menos? Aquilo que nós defendemos em relação ao novo aumento do salário mínimo é que se cumpra o acordo que está em vigor, porque é fácil esquecer aquilo que se contratualiza. E este Governo tem contratualizado em acordo, que está válido até final deste ano, um acordo que tem variáveis perfeitamente mensuráveis. Ganhos de produtividade, crescimento económico e inflação. Se atendermos a estas variáveis que estão aceitas e negociadas, fazendo as contas, não chegamos aos 557 euros e muito menos aos 600 que a CGTP coloca em cima da mesa. Da mesma maneira que evoluímos o ano passado dos 505 para os 530, estamos disponíveis, honrando o compromisso que está válido, para melhorar o salário mínimo. Porque todos reconhecemos que o salário mínimo é baixo, mas também não nos podemos esquecer que uma empresa que paga 530 euros de salário tem que ter de disponibilidade perto de 800, porque se somarmos os 14 meses, pagam 12, os 23,75 a taxa social única, seguros obrigatórios, a empresa tem que ter em tesouraria cerca de 800 euros para conseguir pagar os 530. Ou seja, os 600 euros neste momento para os patrões é completamente impensável. Seria ideal poder aumentar o salário mínimo a esses valores, eventualmente até a mais, mas temos que pugnar pela manutenção do emprego. E há setores de atividade e há empresas que, se fossem obrigadas a pagar esse salário, não tenho qualquer dúvida que iria prejudicar os postos de trabalho, iria prejudicar o emprego. Como aquilo que nós queremos é preservar e melhorar o emprego, temos que ter aumentos graduais e sustentados da política salarial, seja de salário mínimo, seja dos salários negociados em contratação coletiva. Temos que ter moderação e sensatez. Uns sindicatos mais do que outros. Este equilíbrio, esta sensatez tem que existir porque, independentemente daquilo que todos desejamos, há a realidade da vida e por isso temos que ter saltos qualitativos, temos que ir melhorando as condições de vida de todos nós, mas as empresas têm que ter as tais condições, como já referi, de acesso a financiamento e outras, para irem incorporando novas tecnologias, novos valores acrescentados nos seus produtos, para obterem melhor margem. Obtendo melhor margem, têm melhor efeito nas suas receitas e podem ter uma política salarial diferente. Há aqui um caminho que tem que ser feito, mas tem que ser feito, enfim, com a maior velocidade possível, mas com o realismo da situação económica. Nós não podemos estar a crescer a 1,5% em termos de crescimento e depois aumentarmos os salários em 5%. Há aqui qualquer coisa que está desajustado. Temos que ter aumentos incrementais, mas de acordo com aquilo que são os ganhos de produtividade e que a economia e a situação das empresas possa pagar. Porque a maior parte das empresas paga muito acima do salário mínimo. A maior parte das empresas, o salário médio é acima dos 600 euros. Eu não pago na minha empresa menos de 800. Por isso, temos que ter aqui razoabilidade e não pensarmos que toda a gente está a pagar o salário mínimo. Há que melhorar o salário mínimo, mas a maior parte das empresas pagam muito acima do valor do salário mínimo. Ana Saraiva, muito obrigado por muito ter estado obrigado. no dia em que o Governo apresentou o orçamento, por assim dizer, aos parceiros da concertação social.